No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, Resumo Casters! Estamos começando hoje o nosso 10º episódio do Resumo Cast com livros para empreendedores. Já foram 9 episódios, chegamos no nosso 10º episódio, 10 semanas consecutivas aí, debatendo sobre um novo livro. E se você nos acompanha desde o primeiro episódio, com certeza já teve a oportunidade de entender e compreender 10 livros para empreendedores, uma média que nós sabemos que é muito superior à média de leitura do brasileiro, que hoje não passa de 2 livros por ano. Então, se você está nos acompanhando pelo Resumo Cast, já está pelo menos 5 vezes na frente da grande média da população brasileira. Então, meus parabéns para você e os parabéns também para o Resumo Cast, que está completando, então, o 10º episódio hoje. E para falarmos no podcast de hoje, nós escolhemos o livro De Onde Vêm as Boas Ideias. Bom, para dar uma pincelada no que vem por aqui, eu vou comentar, então, uma abordagem inicial na contracapa do autor. As grandes inovações criadas pela humanidade não resultam de prodígios talentos individuais ou de mentes superiores isoladas. As maiores invenções, ao contrário do que costumamos pensar, precisam de ambientes propícios onde possam florescer. Quais as características desses ambientes? Exatamente que processos estimulam nossa criatividade? O que podemos fazer para recriá-los em nosso cotidiano? São essas perguntas e muito mais que nós vamos ver no podcast de hoje. De onde vêm as boas ideias? Olá, Resumo Casters! Sejam muito bem-vindos a esse 10º episódio do Resumo Cast. Eu sou o Gustavo Carriconde e eu vou começar falando a respeito do primeiro tópico, que é um conceito muito interessante proposto pelo autor. Evolução e inovação geralmente acontecem no contexto do que o autor chama de possível adjacente. Há bilhões de anos atrás, átomos de carbono estavam submersos em uma espécie de sopa que também continha diversos outros elementos. Mas para dar início à vida, esses átomos não foram capazes de se agrupar imediatamente em formas de vidas complexas, como animais ou vegetais. Foi necessário primeiramente criar estruturas mais simples, como moléculas, proteínas e células. Cada novo passo na evolução abriu a possibilidade para novas combinações que antes não existiam, expandindo o repertório de coisas que poderiam ser criadas naquele momento, ou seja, expandindo o possível adjacente. Da mesma forma que o Google não poderia ter sido criado na década de 50, por exemplo. Primeiro foi necessário a invenção dos computadores, depois da internet, até que então o possível adjacente permitiu que o Google fosse criado. O possível adjacente é o conjunto de possibilidades de coisas que podem ser criadas naquele exato momento. Saltos além do possível adjacente são extremamente raros e geralmente fracassam, pois o presente não está preparado para esses saltos. Se por acaso o YouTube tivesse sido lançado na década de 90, com certeza teria fracassado, já que a velocidade da internet não era rápida o suficiente para baixar ou assistir vídeos online. Gustavo, eu sempre digo que negócios inovadores, produtos inovadores ou novas startups disruptivas do mercado, elas dependem de uma palavra fundamental. Essa palavra é o time.
o tempo, o momento exato que elas entram no mercado. Se o timing estiver errado, se o timing estiver antes do tempo de aceitação do mercado, ela com certeza tem um grande risco de não ter sucesso no mercado. Se ela vier depois do timing, com certeza ela tem um grande risco já de enfrentar vários outros competidores e concorrentes que já entraram no mercado. Por isso que o timing ele é fundamental nesse tipo de negócio inovador, nesse tipo de projetos inovadores. Eu vou dar um exemplo aqui, mais um exemplo bem prático e concreto. O Gustavo comentou do Google, comentou do YouTube, que tiveram o seu timing correto, tiveram o seu timing exato. Não poderiam ter nascido 10 anos, 20 anos atrás, mas eu vou dar um exemplo para vocês de que como esse timing pode ser pequeno. Esse exemplo é do Instagram. Todos vocês, logicamente, que devem conhecer, devem usar ou já ouviram falar no Instagram, mas talvez vocês não saibam da história do Instagram, né? Onde um dos fundadores do Instagram é um brasileiro, muitas pessoas não sabem, e o Instagram foi vendido, na verdade, em 18 meses após a sua fundação, foi vendido por alguns bilhões de dólares para o Facebook. E o ponto interessante é que o Instagram ele nasceu exatamente no momento e no time onde os smartphones estavam sendo popularizados, onde o ato de bater foto estava sendo popularmente utilizada pelo próprio smartphone, e as pessoas estavam começando a bater foto pelo celular, pelo smartphone. Exatamente naquele time, naquele ano, onde os smartphones começavam a ser usados popularmente. Se o Instagram tivesse sido construído um ano antes, ele teria morrido pelo caminho. Se ele tivesse sido construído um ano depois, ele já teria enfrentado grandes competidores. Ou seja, aquela solução resolveu um problema naquele exato momento, naquele exato time. E essa história, a gente vê em grande parte de outros negócios inovadores. Por isso que realmente o time, o momento certo, que logicamente não é fácil, não há uma ciência exata para descobrir, existem vários fatores, é o que nós vamos ver no podcast de hoje inclusive, fatores externos, fatores culturais e um pouquinho de sorte também, mas é por isso que o time é indispensável no processo de inovação e de geração de novas ideias. Ideias que revolucionaram o mundo evoluíram ao longo do tempo, ao invés de surgirem repentinamente. Mesmo que em retrospectiva grandes descobertas possam parecer ter tido a origem em momentos de eureka, na realidade elas aconteceram gradualmente. Precisaram de tempo para maturar e tornar-se realidade. O autor cita no livro diversos exemplos de grandes descobertas, como a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, onde um grande período de estudo e reflexões acabou dando origem àquele momento especial de eureka, em que toda a informação já coletada passou a fazer sentido repentinamente. Esse é um grande mito que muitas pessoas possuem. Muitas pessoas ainda acham que vão acordar de um dia para o outro com uma ideia mágica, com uma ideia pronta, com um insight pronto para um novo negócio ou para um novo projeto milionário, bilionário. Porém, uma nova ideia, ela não surge de um dia para o outro. Como o Gustavo comentou, a ideia se desenvolve durante o tempo. E durante muito tempo, na verdade. Tudo começa assim com um insight. Um insight que você consegue ter a partir do seu repertório mental. Por isso, quanto maior o seu repertório, quanto maior a sua fonte de conhecimento de assuntos diferentes, principalmente, maior a probabilidade de você conectar pontos de áreas diferentes e você conseguir ter um insight para algum determinado problema, para alguma determinada necessidade. A partir daquele insight, a partir daquele primeiro pensamento, esse pequeno insight, ele começa a se desenvolver. Ou seja, ele não nasce pronto do dia para a noite. Ele nasce como uma hipótese, ele nasce como uma possibilidade e ele vai se desenvolvendo conforme o andamento. E como que ele se desenvolve?
ele se desenvolve principalmente em contato com outras pessoas. Uma ideia, ela não resiste muitas vezes ao ser compartilhada com outras pessoas. É justamente nesse momento, quando você compartilha a ideia com outras pessoas, quando você coloca a sua ideia para o mundo, você expõe a sua ideia para o mundo, você coloca ela em prática, ela começa a se desenvolver, ela começa a ganhar corpo, ela começa de fato a ser construída e a ser desenvolvida. Algumas grandes inovações, como nós vamos ver dentro deste podcast, dentro deste livro, elas levaram anos, elas levaram décadas, elas levaram às vezes uma vida inteira para serem construídas. Temos casos de pessoas, inventores, que levaram uma vida toda para conseguir lapidar e construir uma ideia, uma tese, um novo produto, um novo serviço. As plataformas funcionam como trampolins para as inovações. Um exemplo de plataforma é o sistema de GPS, que foi projetado inicialmente para uso militar e serviu para o desenvolvimento de diversas inovações como mapas e serviços de anúncio e publicidade baseados em localização geográfica. As plataformas também possuem a capacidade de empilhar-se em cima de outras, o que possibilita que uma plataforma sirva como fundação para diversas outras, abrindo inúmeras possibilidades novas. A história do Twitter é um grande exemplo disso. A internet da época estava baseada em alguns protocolos, que acabaram servindo como plataforma para a criação do Twitter. Mais tarde, outros aplicativos foram projetados utilizando o Twitter como plataforma, expandindo ainda mais o possível adjacente que discutimos anteriormente. Nada se cria, tudo se combina. Todas as grandes inovações, produtos, serviços, negócios, como o próprio Twitter que você comentou, eles não reinventaram a roda. Eles não surgiram totalmente do zero. Eles não foram totalmente inventados. Eles sempre partem de um princípio do que já foi construído, de um princípio que já foi desenvolvido, e ele simplesmente se agrupa, ele simplesmente combina com outros recursos, com outras funcionalidades, para aí sim criar uma nova solução. E nos dias de hoje está muito mais fácil nós construirmos novos negócios, porque nós temos uma grande facilidade de usar recursos que já foram desenvolvidos, que já foram produzidos, né? Por exemplo, um outro exemplo bastante prático e concreto que muitos aplicativos usam é o recurso do Google Maps. Um aplicativo que trabalha com geolocalização nos dias de hoje, ou um Waze, né, que é mundialmente conhecido o aplicativo para facilitar a sua localização e para facilitar o trânsito no dia a dia, ele não reinventou a roda. Ele simplesmente pegou uma plataforma que já existia no primeiro momento, que era o Google Maps, uma plataforma aberta, e conectou essa plataforma, esse recurso, com outros recursos para criar um novo produto, para criar uma nova inovação. Ou seja, nada se cria, tudo se combina. A inovação é a arte da combinatividade. A criatividade é a arte da combinatividade. Por isso, eu sempre digo que você não precisa reinventar a roda. Não só não precisa, como você não deve querer reinventar a roda. Nós temos hoje muitas ferramentas, como eu dei o exemplo do Google Maps, como tantas outras ferramentas e plataformas abertas no mercado, que podem ser utilizadas como base para a construção de um novo produto, de um novo serviço e de um novo negócio. Quando você está usando um recurso, uma funcionalidade, você deve treinar a sua mente para começar a visualizar mentalmente com o que aquilo poderia ser combinado e o que aquilo poderia gerar de novos recursos e novas funcionalidades. Essa arte, digamos, da combinatividade, ela só acontece
quando de fato você tem um repertório mental vasto, diversificado, para você conseguir ter uma visão do todo, e na visão do todo você conseguir enxergar as possibilidades de combinatividade em qualquer produto, serviço ou negócio. Inovação e evolução prosperam em grandes redes. O autor utiliza, para explicar esse tópico, o exemplo do elemento carbono, que foi essencial para a origem da vida na Terra, como nós conhecemos hoje. Isso só foi possível porque o carbono possui grande facilidade para conectar-se com outros elementos, e essas conexões permitiram o surgimento de novas estruturas como a proteína. Sem que o carbono estivesse presente, a Terra seria hoje provavelmente uma sopa cheia de elementos químicos, sem nenhuma vida. As conexões também facilitam as ideias. Quando os seres humanos passaram a organizar-se em cidades, eles começaram a criar redes de relacionamento, o que proporcionou a disseminação de ideias de um indivíduo para o outro. Antes da existência dessas redes de relacionamento, provavelmente as pessoas possuíam grandes ideias, mas elas acabavam não se espalhando para o resto da humanidade. O autor afirma que quanto maior a cidade, maior é a rede de relacionamentos das pessoas que nela vivem, e maior é a possibilidade de surgir uma grande ideia inovadora. A internet é, sem dúvida, a maior rede já construída pelo homem, pois ela acabou transcendendo as barreiras até mesmo das grandes cidades e conectando toda a humanidade. A inovação e novas ideias precisam de um ambiente aberto, de um ambiente livre, de um ecossistema favorável para que isso aconteça. Por isso que toda e qualquer regulamentação para controlar ou para, na prática, criar mais burocracia para qualquer tipo de atividade, ela está totalmente contra o processo de inovação. Quanto mais aberto, quanto mais livre, quanto mais democrático, quanto mais em conjunto é o processo, mais fácil e mais possível é a prática da inovação. Alguns exemplos muito claros disso. O primeiro deles, que está em grande ascensão nos dias de hoje, que é o conceito de coworking, onde você, em vez de trabalhar sozinho dentro do seu escritório, da sua empresa, você tem a possibilidade de trabalhar em conjunto com várias outras pessoas de perfis e negócios diferentes, o que favorece, novamente, a geração de novos negócios, a geração de novas ideias. Nós já vimos até aqui, que a inovação ela surge sempre de uma evolução que já foi feita no passado, de uma descoberta, de uma inovação que foi feita no passado. Aliás, a humanidade tem a missão de evoluir a cada momento, e nós evoluímos conforme as evoluções que foram dadas no passado. E quanto mais nós temos burocracia nesse processo, como por exemplo, hoje no Brasil o INPI, ou qualquer outro órgão de registro de ideia, de registro de patente, de registro de direitos autorais, ele vai contra ao processo de inovação, ele vai contra o processo de criatividade. É por isso que muitas empresas, por exemplo, a Tesla, que é uma empresa inovadora do Elon Musk, que é de fato, nós vamos também falar sobre o livro dele no próximo podcast, que é uma história sensacional. Ela entendeu tão bem isso que ela pegou todas as patentes que a Tesla tinha de inovação no seu mercado automotivo e ela abriu para o mercado. Em vez de fazer o processo de tentar proteger as suas ideias, tentar fechar as suas ideias para o mundo, ela fez justamente o contrário. Ela abriu as suas ideias para o mercado e fez questão, bateu no concorrente, na porta do concorrente e falou: está aqui a nossa ideia, está aqui a nossa descoberta. Nos ajude agora a aperfeiçoar e evoluir esse processo. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que ele está indo contra o processo natural da humanidade, que é de evolução, quando ele está restringindo uma descoberta, restringindo uma ideia somente para ele.
é da rede, é do ecossistema, é do trabalho em conjunto. É por isso que nós ouvimos tanto nos dias de hoje, na era de hoje e na geração Y, principalmente nos dias de hoje, conceito de cocriação, economia compartilhada. É em conjunto que as coisas acontecem, é em conjunto, é num ambiente aberto e colaborativo que a inovação, que a criatividade, que os negócios acontecem. Apesar de o elemento carbono ter sido vital para a evolução da vida na Terra, uma segunda substância também teve um papel muito importante, que foi a água. A água, por ser um fluido, possui a propriedade de agitar e movimentar as substâncias que estão nela contidas. Utilizando essa analogia, o autor descreve as chamadas redes líquidas, que são um ambiente propício para a inovação e criatividade. Ele afirma que um ambiente levemente caótico, que oscila entre ordem e anarquia, é o ambiente ideal para que as ideias possam ser validadas. Essa descrição parece ser verdadeira até mesmo no nível neurológico, ou seja, dentro de nossos cérebros. Estudos científicos já demonstraram que os neurônios dentro do nosso cérebro se organizam algumas vezes na mesma frequência, mas também existem momentos em que eles estão completamente fora de sincronia, atuando em uma espécie de caos. Isso explica porque muitas vezes grandes ideias surgem quando menos esperamos, como por exemplo, depois de um sonho que possa não ter sentido nenhum, finalmente conectamos os pontos e conseguimos resolver algum tipo de problema complexo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de que pessoas criativas são às vezes menos organizadas, né? Ou pessoas criativas estão muitas vezes em ambientes não muito organizados. E isso tem, né, um pouco de verdade, tem um pouco de sentido científico, inclusive, como o próprio Gustavo comentou, que de fato a inovação, a criatividade, a geração de ideias, ela surge de um ambiente não tão tradicional. Quanto mais tradicional, quanto mais uniforme, quanto mais padronizado, mais dentro da caixa nós ficamos naturalmente. É por isso que o ambiente de uma empresa também está mudando. O ambiente tradicional de salas fechadas, de salas de departamentos separados, de diretorias em salas fechadas e cada um no seu quadrado, literalmente, ele também está se modificando. Porque o próprio ambiente de trabalho caótico, entre aspas, né, aí é interessante nós notarmos que existem momentos para cada situação. Existem momentos de criatividade, onde o ambiente caótico é interessante, é necessário, inclusive. Aí no ambiente caótico, falando de ambiente de trabalho, nós podemos usar como parâmetro um ambiente de coworking, um ambiente aberto, um ambiente de mesas compartilhadas, de pessoas trabalhando em conjunto. Isso pode ser implementado tanto dentro de uma empresa, ambientes abertos, sem barreiras, sem barreiras geográficas, sem paredes, né? Todo mundo trabalhando em conjunto, de espaço compartilhado, troca de ideias, ou em um coworking, né? Se você trabalha sozinho, você pode utilizar esse mesmo recurso do coworking, ao mesmo tempo que você aí tem outros ambientes aí um pouco mais isolados, ambientes que exigem maior concentração, quando você vai desempenhar alguma atividade que dependa e que precisa de foco. O ambiente caótico, a diversidade de pessoas, a diversidade de opiniões, a diversidade de filosofias de vida diferentes, com certeza contribui para o ambiente criativo, para novas ideias. Afinal, como nós já comentamos, ideias surgem de pessoas, ideias surgem de pensamentos diferentes, de pessoas diferentes. Então, naturalmente, quanto mais diversificado esse ambiente, mais provável, mais fácil é a geração de novas ideias e solução de problemas atuais. Quando ideias convergem para um ambiente compartilhado por pessoas que representam disciplinas diferentes, a criatividade passa a ser fortemente estimulada. O autor cita o exemplo de inovações modernistas da década de 20, onde muitas delas foram resultados de encontros nos cafés de Paris entre artistas, poetas e escritores que compartilharam interações e fizeram circular ideias de forma aleatória em um mesmo ambiente.
Esse estímulo de ideias também pode acontecer no nível individual. Basta você abrir a sua mente e entrar em contato com diversas disciplinas diferentes. Grandes inovadores como Benjamin Franklin e Charles Darwin sempre trabalharam em diversos projetos de maneira simultânea, de forma que o aprendizado em um determinado projeto era facilmente conectado à solução de algum problema em um segundo projeto. No nível organizacional, a chave para a inovação e inspiração são as conexões dos indivíduos em redes, sendo a maior de todas as redes, como já foi comentado, a internet, que conecta ideias e disciplinas e praticamente todo o conhecimento humano já criado até hoje. E é interessante nós observarmos que em um passado não muito distante, nós tínhamos vários exemplos nesse sentido, né, de filósofos, Michelangelo e tantas outras pessoas que eram ótimos profissionais em várias áreas diferentes, né, faziam várias atividades diferentes, usavam a sua criatividade, o seu conhecimento para resolver problemas de vários assuntos de várias áreas diferentes. E a partir do momento que nós entramos no modelo industrial, que aí começou a surgir também o próprio modelo de educação tradicional, cada vez mais nós começamos a ser moldados para sermos especialistas. O diferencial e a inovação está na conexão de assuntos de áreas diferentes. Por isso, quando me perguntam também em que área que eu atuo ou sobre o que eu estudo, eu falo que eu atuo na área de vida, eu atuo na área de construir negócios. Essa é a minha área. E para mim atuar nessa área, eu preciso saber sobre comportamento, saber sobre psicologia, preciso saber sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre vários assuntos diferentes. O conceito de especialização, diferente do conceito de ser uma pessoa mais genérica e, de certa forma, em algumas habilidades importantes, ele tem total relação nesse sentido. Grandes inovações acontecem em ambientes parcialmente contaminados pelo erro. Os erros estão presentes tanto na evolução da vida quanto na criação de grandes ideias e não são necessariamente uma coisa ruim. Considere a evolução natural das espécies. Os genes são transmitidos de pai para filho e possuem instruções de como o filho deve desenvolver-se. Ocasionalmente, ocorrem alguns erros nessas instruções, e é isso que fez com que indivíduos diferentes acabassem surgindo. Em algumas ocasiões, alguns desses indivíduos diferentes acabaram se adaptando melhor ao meio ambiente, possuindo uma taxa de sobrevivência maior entre aquela espécie e propagando aquilo que foi inicialmente um erro. No entanto, esse erro acabou elevando a espécie a um nível superior na sua própria evolução. Quando Alexander Fleming permitiu que uma amostra de bactéria sofresse uma contaminação, ele acabou descobrindo que essa contaminação matou a bactéria. E essa é a história da descoberta da penicilina. Erros inexplicáveis nos forçam a adotar novas estratégias e abandonar as nossas velhas hipóteses. Isso justifica o fato de que grandes inovações dificilmente surgem de grandes organizações, de grandes empresas. Por quê? Porque dentro de grandes empresas, em grande parte, de forma genérica falando agora, elas não são propensas ao erro. Dentro de uma grande empresa, você tem restrições para errar. Você não pode errar. Você não tem a cultura do erro. Você não tem o estímulo do erro. Você tem medo de fato de errar. E quando nós entendemos que a inovação, que novos produtos, novos negócios surgem justamente do erro, do aprendizado de um erro que nasce uma melhoria, que nasce um novo produto, que mostra um novo caminho, naturalmente que fica impossível de surgir novas ideias, novas inovações em um ambiente, em uma organização, em uma estrutura que não abraça e que não aceita o erro. Agora a gente vê um ambiente oposto a esse. A gente fala do Google, né? O Google tem hoje a sua empresa, o seu laboratório de novos produtos, de inovações, onde você é estimulado a errar.
o erro não só é permitido, preste atenção, o erro não só é permitido, como ele é estimulado. Porque eles sabem, porque eles entenderam que em cada erro vai ter uma nova descoberta, vai ter um novo aprendizado, e cada erro vai abrir a possibilidade de um novo produto, de um novo serviço que eles nem imaginavam que poderia ser desenvolvido. Isso a gente pode aplicar também dentro de uma sociedade, né? A gente sabe que no Brasil nós ainda temos uma sociedade que é muito tradicional no que se tange ao erro, no que se tange ao fracasso. Eu já falei sobre isso bastante também, onde países mais desenvolvidos o ato de errar não é visto como algo negativo, e isso naturalmente favorece todo o ecossistema. Vide o exemplo aí do Vale do Silício, né, onde, por que ele é o grande ambiente da inovação? Né? Dentre vários fatores, não só esse, mas um dos principais é justamente o incentivo à cultura do erro. Como eu já comentei também, um investidor, ao investir em uma nova startup, ele vai olhar para aquele cara e vai perguntar quantas vezes que ele já errou, quantas vezes que ele já fracassou. E isso vai ser um ponto positivo e não um ponto negativo, como muitas pessoas ainda enxergam, ainda pensam sobre isso. Pessoal, nós vamos chegando ao final do nosso 10º episódio, nosso 10º podcast, onde falamos de onde vêm as boas ideias. Espero que tenha ajudado a você a entender um pouquinho mais e ajudado no processo de gerar ideias, no processo de inovação, no processo de criatividade, e que principalmente você possa colocar em prática tudo aquilo que você ouviu nesse podcast. Leve isso adiante, leve isso para sua organização, leve isso para sua empresa, para os seus funcionários, para suas lideranças. Leve essa mensagem para o maior número possível de pessoas. Então, o meu pedido aqui para você é que você compartilhe esse podcast, um podcast gratuito, onde nós estamos aqui investindo e doando nosso tempo para ajudar a fomentar o ecossistema de empreendedorismo no Brasil, para que você faça sua parte também e para que você possa compartilhar isso para as pessoas que você gosta. Compartilhe isso com a sua equipe, com a sua empresa. Que tal pensar em separar um dia da semana na sua empresa e colocar um podcast para a sua equipe ouvir e debater entre vocês as principais ideias, os principais insights contidos dentro desse podcast e colocar em prática de acordo com a realidade de vocês. Tá bom? Agradeço pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima semana no nosso próximo podcast com mais um livro para empreendedores. É isso aí, João, bela mensagem, e obrigado a você que dedicou o seu tempo para aperfeiçoar-se. Lembramos que nós temos a nossa página www.resumocast.com.br e você pode assinar o ResumoCast no seu computador ou diretamente no seu smartphone. A assinatura é totalmente gratuita e você terá toda segunda-feira um livro novo resumido para ficar por dentro dos melhores conteúdos de negócios e empreendedorismo. Na nossa página também temos um link para o nosso grupo do Facebook, que está se tornando uma fonte de conhecimento sobre os livros que nós debatemos aqui. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.